Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7229. Hoje nós vamos conversar com o comunicador Anderson Piccolo, ele que recentemente esteve representando a Radiodifusora do Paraná no Mundial de Futsal na Tailândia. Piccolo, uma satisfação estar conversando contigo sobre futsal, sobre essa tua experiência na Tailândia. Conte-nos inicialmente como é que foi essa jornada esportiva num país tão distante e tão diferente do Brasil como é a Tailândia. Jadir, é uma satisfação estar participando desta vossa programação, conversando com os internautas. Olha, na verdade, o começo disso tudo, ele teve uma grande jornada antes de nós irmos para a Tailândia, né? Que foi exatamente conseguir, junto à TV Globo, que é detentora dos direitos de transmissão de qualquer evento FIFA na América Latina durante um longo tempo, até 2022, e aí junto à TV Globo nós conseguimos o direito de transmissão. Esse direito de transmissão, no primeiro momento, tinha um valor que era incompatível à nossa realidade, e nós fomos negociando juntamente com o Leonardo Baran, que tinha um acesso melhor com a Márcia Sintra, que é diretora de direitos de transmissões da Rede Globo, para que ela pudesse verificar a nossa situação, analisar o potencial financeiro da nossa região, que nós não estamos no eixo Rio-São Paulo, não estamos numa Rádio Gaúcha igual Porto Alegre, enfim, até chegarmos a um consenso. Isso só aconteceu no dia 24 de setembro. E a viagem nossa já deveria acontecer um mês depois, no dia 26 de outubro, porque a competição aconteceria de 1º a 18 de novembro. Então as coisas foram muito rápidas a partir do momento que nós tivemos um contrato assinado, um acerto com a TV Globo e, consequentemente, depois com a FIFA. Então, essa jornada começou antes, há um ano atrás. E depois que nós conseguimos isso, viabilizamos economicamente tudo o que tínhamos que fazer para conseguir ir à Tailândia, eu e o Leonardo Baran, e, para nossa alegria e satisfação, entre aspas, né, para outros deveria ter um veículo a mais de comunicação, ou vários veículos a mais de comunicação cobrindo a Copa do Mundo de Futsal da FIFA, mas nós fomos o único veículo de comunicação do rádio. Nós fomos a única emissora de rádio do Brasil e a única emissora de rádio do mundo que fez o jogo, por exemplo, Brasil e Espanha, na grande decisão onde o Brasil sagrou-se campeão. E ir à Tailândia foi muito interessante porque é um país extremamente diferente do nosso, que tem algumas peculiaridades que nós vamos comentar aqui ao longo desta entrevista. E a Tailândia é um país sorridente, é um país que te atende muito bem, é um país que tem a sua precariedade, mas é um país que tem coisas melhores que o nosso. Já que você entrou nesse assunto, na sua opinião, as principais diferenças entre Tailândia e Brasil? Existem várias grandes diferenças. Por exemplo, apesar de ser um país economicamente muito inferior ao Brasil, é um país que você não vê ninguém pedindo na rua como nas grandes metrópoles do Brasil. Porque a capital da Tailândia é Bangkok, tem 10 milhões de habitantes, e só ficaria atrás de São Paulo em número de população, né, das grandes cidades que tem o Brasil. Claro que a Tailândia no seu total tem pouco mais de 60 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mas a capital, que é Bangkok, você não vê ninguém pedindo na rua. E você chega em grandes cidades do Brasil, você vê muita gente pedindo na rua, você vê gente fazendo malabarismo para tentar nos semáforos conseguir um valor para sobreviver, e lá não. Lá você vê, por exemplo, todo mundo trabalhando, independentemente se o cidadão vai vender apenas uma bala, mas ele trabalha porque lá tem a pena de morte, o Brasil não tem. A lei brasileira é muito branda, a lei da Tailândia é muito radical, lá se vive o sistema de monarquia, o rei, ele acaba denominando um primeiro-ministro, então lá não existe roubo, como existe com muita facilidade e com muita frequência no Brasil. Uma das grandes diferenças também é a questão da comida. Na Tailândia a gente não come bem, porque a comida deles é muito diferente da nossa. Eles têm algumas comidas exóticas, que para eles não é exótica, mas para nós é. Por exemplo, eles comem grilo, grilo frito, é servido junto com uma cerveja. A cerveja lá vem com gelo, você bota gelo no copo para poder tomar cerveja, não vem a cerveja estupidamente gelada como é aqui no Brasil. Lá ele serve larva, por exemplo, também para você comer ela frita, e aqui jamais alguém vai pegar. Você vai comer uma larva grilo? Olha, eu não experimentei, Jadir, pelo seguinte, não foi por falta de vontade e de curiosidade, muito menos o grilo. Porque eu estava lá a trabalho e eu fiquei pensando, puxa vida, vai que eu pego uma infecção ou algo parecido com isso,
e de repente vou parar no hospital e não tenho condições de seguir o meu trabalho e no outro dia eu tinha que transmitir um jogo. Então essa era a grande diferença e esse foi o meu pensamento, não só meu, mas também do Baran, para não experimentar essas comidas exóticas. E a competição, de repente as pessoas dizem, mas depois que terminou o campeonato? Mas o campeonato terminou no horário de lá, mais ou menos nos 10h30 da noite. À 1h10 da manhã, já da segunda-feira, nós embarcamos para voltar ao Brasil. Então nós não tivemos condições de experimentar isso depois. Então são muitas as diferenças na Tailândia relacionadas ao Brasil. Mas, como eu te disse, tem algumas diferenças que são positivas. A comunicação, por exemplo, aqui no Brasil. O celular aqui é muito difícil, às vezes corta, às vezes não corta, às vezes pega, o 3G vai e volta. Aqui em Marechal, por exemplo, nós não temos o 3G. Lá não. Tanto em Korat, que é uma cidade menor, que está a 300 quilômetros de Bangkok, e Bangkok, que é a capital, o 3G não oscila em nenhum momento. O celular não tem esse negócio de você ligar, demorar para chamar, ou dar fora da área, ou algo parecido. Só se o celular do cidadão que você está ligando estiver desligado. Então você veja, você olha os fios nos postes, é um embranhado incrível, um emaranhado de fios que não tem explicação como é que o cidadão consegue se achar. Mas funciona. E aqui no Brasil, às vezes, tudo muito bonitinho e não funciona. Né? Então são algumas diferenças do Brasil com a Tailândia. Alisson, e com relação a esse tipo de trabalho, essas transmissões internacionais ou inclusive transmissões nacionais, com a experiência que você teve na Tailândia e obviamente deve ter feito muitos contatos lá também com a grande mídia brasileira, há possibilidade da radiodifusora investir mais nesse tipo de trabalho? Possibilidade existe, tanto é que nós já recebemos da TV Globo, que é detentora dos direitos da Copa das Confederações, que acontecerá em 2013, da Copa do Mundo em 2014, o valor cobrado por emissora de rádio, o valor que eles fizeram para nós, para que nós possamos adquirir o direito de transmissão e estar presente na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. O desejo existe, nem poderia ser diferente. Só que o valor inicial, como já ocorrera no começo da negociação com a Copa do Mundo de Futsal da FIFA, é acima daquilo que nós temos condições. Só para que você tenha uma ideia, hoje para nós fazermos a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, só os direitos de transmissão custam $300 mil. Hoje isso ultrapassa R$600 mil. Então fica inviável economicamente para nós, na posição geográfica que nós temos, conseguir levantar esse dinheiro para conseguir pagar e bancar isso aí. Apesar de que pode-se fazer parcelado até o início da competição daqui a aproximadamente 6 meses. Então, a intenção existe, a direção da rádio, através do Celcides, através do DIED, tem essa vontade. Agora nós temos que viabilizar isso economicamente, porque os valores são realmente astronômicos. Só para que você tenha uma ideia, o valor cobrado, por exemplo, de grandes emissoras de rádio do Brasil, como Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Gaúcha, é bem acima disso. Para nós, eles já sabendo da nossa potencialidade, fizeram um preço menor. Mas esse preço menor ainda é mais alto do que a nossa capacidade. E com relação ao futsal, o que você pôde perceber lá na Tailândia, observando todas aquelas seleções participando no Mundial? Pela televisão a gente acompanha que há algumas equipes top, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, enfim. Mas, porém, há também algumas equipes que são literalmente saco de pancada, né? Teve goleada de 19-0, 16-0, enfim. O que está faltando para o futsal, na tua opinião, se tornar um esporte mais popular e ocorrer um equilíbrio maior entre as equipes do mundo? Só para que você tenha uma ideia do interesse da FIFA em popularizar, em aumentar o número de participantes, para que cresça essa modalidade, a Copa do Mundo foi feita na Tailândia. A Tailândia, para se ter uma ideia, não tem praticamente futsal, né? A Tailândia vive um momento difícil economicamente, tanto no futsal quanto no futebol, não é um esporte tão difundido lá. Mas o que acontece? Eles estão tentando exatamente fazer com que há um número maior de participação de muitos outros países. Para se ter uma ideia, esse ano nós tivemos 24 países, na Copa do Mundo passada foram 16. Então eles aumentaram, a FIFA aumentou o número de participantes para tentar multiplicar o número de praticantes. Para tentar aumentar o número de praticantes. E isso tem que acontecer, não adianta, é no futebol também. É que o futebol hoje ele é tão mais difundido que a FIFA quer fazer também do futsal o que fizeram com o futebol. Antigamente você acompanhava uma Copa do Mundo, de repente o Brasil enfrentava uma determinada seleção, era público e notório que o Brasil iria, no futebol, emplacar uma grande goleada. Hoje, para o Brasil vencer a seleção de Gana, para o Brasil vencer uma seleção que não tem tanto conhecimento nacional e mundial, já é difícil. Então eles
estão tentando fazer isso com o futsal. No começo, nas primeiras competições, como foi esse ano, como será daqui a 4 anos, eu tenho certeza que outras goleadas também acontecerão. Mas, se não fizer assim, Jadira, nós não temos uma participação grande do mundo dentro do futsal. O futsal se tornar um esporte olímpico talvez também seria uma passa por isso. Só que assim, eu acho que 2016 é quase impossível o Brasil receber o futsal como esporte olímpico, e deveria, já que o Brasil é o grande polo do futsal mundial, a Olimpíada será aqui. Existe ainda uma pequena possibilidade, mas eu acho difícil. Porque hoje, veja bem, tudo depende muito da Europa. O número de participantes, né? E se aumentar o número de participantes, aumenta também o número de despesas, aumenta a questão de encaixar, aumenta os locais para se fazer a competição. Então não é simples assim dizer, não, essa modalidade vai ser. Embora eu acho que o futsal, principalmente aqui no Brasil, teria um número de espectadores muito grande nos ginásios, se for comparar, por exemplo, com uma esgrima, como a luta greco-romana, enfim, outras modalidades que estão inseridas dentro dos Jogos Olímpicos, o badminton, que não tem um apelo popular tão grande. Agora, aqui no Brasil, essas modalidades não são tão difundidas. Mas você pega, por exemplo, na Dinamarca, onde está morando meu filho, o badminton é a 3ª modalidade de um país. Então a Europa é muito forte nessa modalidade. Então é um pouco diferente, né? Então a gente não depende só da gente, depende também do resto do mundo. Agora vamos trazer para o futsal aqui de Marechal Cândido Rondon. Você que como comunicador acompanha isso muito de perto. Que avaliação que você faz do desempenho da Copagril, equipe da nossa cidade, na temporada de 2012? Veja, no primeiro momento, eu acho que muitos ficaram tanto quanto decepcionados por não ver a Copagril chegar no mata-mata da Liga Nacional. Nós chegamos na final do Campeonato Paranaense. 2 jogos contra um grande rival e que tem coisas além da prática desportiva dentro de quadra. Então é muito difícil você dizer assim, não, o time foi mal. O time não foi mal contra o Cascavel. O time podia ter ganho as 2 partidas do Cascavel. O time podia ter ganho o segundo jogo pelo menos e forçado a 3ª partida. Mas não aconteceu. São coisas que acontecem no esporte denominado de futebol e futsal. É muito difícil você ver, por exemplo, no voleibol, um time inferior ganhar um jogo. O melhor quase sempre ganha. No basquete é a mesma coisa, no handebol é a mesma coisa, certo? No tênis, o melhor jogador dificilmente perde para aquele que é inferior a ele, mas no futebol e no futsal a situação é diferente. E foi o que aconteceu agora. O time da Copagril, tecnicamente, muito superior ao Cascavel. Mas de repente a garra, a determinação do Cascavel, aqueles 2 jogos, parece que as coisas estavam mais a favor. O Doni, para mim, foi o melhor jogador nas 2 partidas. Como o Renan, na minha opinião, foi o melhor jogador da Copagril nos 2 jogos decisivos. Então foi isso que aconteceu. Na Liga Nacional, o time poderia ter ido à frente. Mas a Copagril fez a sua melhor campanha de toda a sua história na Liga, terminou em 4º lugar. O 4º colocado pegou adversários para trás dele, que ficaram atrás dele na primeira fase. Mas, de repente, a organização da Liga colocou, mesmo nós, tendo a melhor campanha daquela chave, jogar as 2 primeiras partidas fora de casa. E nós levamos o azar de perder por 3-2 para o Jaraguá e perder na sequência por 1-0 para o São Caetano. E aí nós não conseguimos mais recuperar. Nós fizemos 7 pontos em casa, ou seja, 2 vitórias e um empate com o Corinthians, né? E fora de casa nós perdemos os 3 jogos. Se naquela primeira partida contra o Jaraguá, que nós estávamos perdendo por 2-0, conseguimos empatar e depois estávamos melhor e tomamos no final, numa falha terrível de marcação, o 3º gol, tivesse pelo menos empatado, nós estaríamos classificados. E de repente podíamos até ter chego a decidir a Liga Nacional, porque nós tínhamos um time com capacidade para isso, se for analisar em 2010, quando nós fomos vice-campeões. Então eu acho que não dá para fazer terra arrasada, certo? Não dá. E essa dúvida que aconteceu no meio do Campeonato Paranaense, há 3-4 meses atrás, quando surgiu a informação de que o projeto da Copagril não iria continuar em 2013, isso foi prejudicial demais. Porque eu tenho certeza absoluta que psicologicamente os jogadores tiraram um pouco o foco. Eles perderam o foco. Por quê? Eles não viam mais possibilidade de continuar. E aí, na medida que as propostas foram aparecendo, né, e apareceram várias propostas para Diego, para Gadeia, Bruno Souza, Valença, eles têm uma vida para seguir. Todos nós temos família. E nós temos que pensar no futuro. Vamos trocar o certo pelo duvidoso? Não. E os valores que foram apresentados a esses jogadores foram valores extremamente maiores do que eles receberam aqui. Então a vida do atleta é curta. Se ele não aproveitar a sua grande fase, a situação se complica. E foi isso que aconteceu. Eu acho que perdeu um pouquinho o foco. Não estou dizendo que isso foi determinante para o time não ter sido campeão do estado. Mas
pesou um pouquinho, acho que atrapalhou. Anderson, é público notório que vão ocorrer mudanças significativas na estrutura da equipe da Copagril para a próxima temporada. Que avaliação que você faz, até onde que a Copagril pode chegar no próximo ano na Liga e no estadual? A partir de agora passa a ser uma incógnita. É muito difícil você dizer o que vai acontecer. Primeiro, eu acredito na manutenção do técnico Marquinhos Xavier, como eu acredito também que destes 12 jogadores que fecharam a temporada conosco, tirando logicamente os meninos, o Michel e o Dieguinho, que são pratas da casa, eu diria que dos 12, 3, no máximo 4 permanecerão aqui. Ou seja, 75%, 80% da equipe não estará aqui daqueles que atuaram este ano. Bruno Souza é certo que vai para o Corinthians, Diego e Gadeia, o Diego vai para o Joinville, o Gadeia vai para o Interville da Espanha, Valença vai também para o Joinville, o Léo vai defender a equipe do Jaraguá possivelmente. Enfim, são negociações que já estão definidas, com contratos assinados já há 2 ou 3 meses atrás. Então, é muito difícil a gente prever. Mas eu acredito num trabalho de renovação, porque isso tem que acontecer. Essa renovação não adianta. Este é um ciclo de 4 anos. Ou se trocaria agora a comissão técnica, ou se trocaria todos os jogadores. Como foi uma troca automática de praticamente todos os jogadores, eu acredito que se mantivermos a comissão técnica, o time pode lograr êxito também no ano que vem, começando um trabalho novo. Anderson, te agradecer por nos receber para esse bate-papo e deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu quero só dizer o seguinte: inicialmente desejar a todos um grande Natal, um feliz Ano Novo, que tenhamos um grande 2013, com muita bola rolando, com muita bola na cesta, com muita bola de mão em mão, enfim, com bola rolando nas canchas, tanto no bolão, no basquete, na bocha, enfim, todas as modalidades, o ciclismo, o atletismo, enfim. Um abraço a todos, se eu esqueci de alguém, me desculpe. E dizer o seguinte: essa nossa ida para a Tailândia, a radiodifusora estar na Tailândia como única emissora de rádio do Brasil, é motivo de orgulho para mim? Mas pode ter certeza, é motivo de orgulho para todo cidadão rondonense. Porque agora, quando começam as férias, quando você começa a se comunicar com outras pessoas de outras cidades, de outros estados, até de outros países, você pode encher o peito e dizer: a emissora de rádio da minha cidade, quando o Brasil foi heptacampeão do mundo, foi a única emissora de rádio do Brasil que lá esteve. Isso é motivo de orgulho para Marechal Cândido Rondon e para a nossa região. Não é um motivo de orgulho para o Piccolo, para o Alcides, para a rádio difusora só. É um motivo de orgulho para a nossa coletividade. Então, eu me sinto muito honrado em ter representado o Marechal Cândido Rondon neste evento e também honrado em saber da popularidade no meio da FIFA do nosso companheiro Roberto Bratz, que também parou, encerrou a sua carreira e teve uma carreira brilhante. Então, nós estamos, de repente, como um grão de areia no oceano, né? Se formos analisar o tamanho que é este planeta. Mas deste grão de areia saem algumas potencialidades que nos representam em nível mundial. Muito obrigado e um abraço para você, Jadir.